Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao curso de Física do Análise. Para quem não sabe, a física é uma das matérias que constituem a área das ciências da natureza e suas tecnologias do Enem. Ela corresponde então a 1/3 da prova. Então, se você quer ir bem no Enem, é importante que tenha conhecimentos de física, então fazendo uma pequena propaganda do nosso curso. Pessoal, o conteúdo de física aqui vai ser iniciado com a ideia, o conceito da cinemática, essa parte do conteúdo. Para começar a entender o que é cinemática, a gente pode destrinchar essa palavra aqui. Vamos lá? Começamos com cine. Cine, pessoal, lembra o quê? Cine lembra cinema, lá sentar, comer uma pipoquinha, assistir um filme, certo? Cine, pessoal, a ideia de cinema vem de cinematografia, que significa imagens, os frames do filme em movimento. O prefixo cine, então, é um prefixo de origem grega e ele significa movimento. Então, a cinemática, pessoal, passa a ser o estudo do movimento. E é o estudo do movimento sem se preocupar com as causas. Já já a gente volta aí. Movimento, ok. Entendi que cinemática é o estudo do movimento, mas o que é movimento? Gente, é muito simples. Imagine eu e essas duas canetas aqui. Ok? Essas duas canetas, nesse exato momento, estão em repouso, né, aí no vídeo de vocês. Agora, elas passam a se movimentar. Correto? Correto. Então, elas estão em movimento. Elas estão variando a sua posição no decorrer do tempo. Porém, há um pequeno detalhe aí. Novamente, elas estão variando a sua posição em relação a mim, em relação a você. Porém, uma em relação à outra, a posição continua a mesma, correto? Elas não estavam se afastando ou se aproximando. Então, pessoal, mais um detalhe para a ideia de movimento, além de ser esta variação da posição. O movimento vai sempre depender, então ele depende do referencial que estamos adotando para determinado problema. Por exemplo, agora, como eu acabei de falar, as duas canetas se movimentando juntas, correto? Em relação a mim, né, sendo eu o referencial, elas estão em movimento, porém, se tomarmos como referencial a caneta vermelha, por exemplo, a caneta preta está em repouso, correto? Muito bem. Quando a gente fala em movimento, outro conceito que vem à nossa cabeça é a ideia de velocidade. E o que é a velocidade? O que passa a ser a velocidade? A velocidade, gente, é a taxa com a qual esta variação da posição está acontecendo ao longo do tempo. Então a gente vai definir como a taxa, a razão entre a variação da posição, vou chamar a posição de x, para quem já está acostumado com o sistema de coordenadas cartesianas. Então é a variação da nossa posição x dividido pelo tempo decorrido. Certo? A gente pode, então, simplificar em termos matemáticos e dizer que V vai ser igual a variação da posição, ΔX, sobre ΔT. Muito bem. Mais um detalhe aqui, pessoal. A velocidade é o que a gente chama de uma grandeza vetorial. Por isso que eu represento com uma setinha sobre o nome da variável. Como assim uma grandeza vetorial? O que passa a ser uma grandeza vetorial? Gente, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho aqui uma estradinha, certo? E nessa estradinha eu tenho um belo carrinho muito bem desenhado. Ótimo. Pessoal, se eu falar para vocês que esse carrinho está se movendo a 60 km por hora, eu estou dizendo para onde ele está indo?
Não, eu estou dando a informação pela metade, porque além de dizer o quão rápido esse carrinho está indo, eu tenho que explicar para vocês que, por exemplo, neste exemplo aqui, ele está se locomovendo da esquerda para a direita. Essa setinha que eu desenhei aqui, ela vai representar a nossa velocidade. É o nosso vetor velocidade que nós vamos apelidar de V, certo? Aqui, então, neste caso, o carrinho tem uma velocidade, um módulo da sua velocidade é 60 km por hora. Neste meu simples exemplo. Se pegarmos, por exemplo, uma outra situação, né? Outro carrinho desta vez, vou botar aqui um pequeno Fusca. Certo? Ó, muito bem desenhado, meu Fusca redondinho. E agora eu vou dizer para vocês que este Fusca está se locomovendo a 30 km por hora. Novamente, eu dei apenas uma parte da informação. Porque, como eu não desenhei o para-brisa, né, eu não sei para que lado esse Fusca está indo. Então, para terminar de passar a informação do movimento deste objeto para vocês, eu vou desenhar o vetor aqui. Olha o tamanho do vetor. Compara este com esse. Pela uma análise gráfica, a gente já pode perceber que a velocidade do Fusca é menor que a velocidade desse outro carro aqui. Mais ou menos a metade, pelo meu desenho aqui. Então, quando o vetor é menor, significa que o módulo ou a rapidez desse Fusca vai ser menor. E nesse caso aqui, então, é a metade. Então, o módulo de V vai ser 30 km por hora. Ficou fácil de entender, certo? Então, velocidade é uma grandeza vetorial, porque ela deve ser expressa a partir do desenho gráfico de um vetor, que vai nos dar, então, a ideia de rapidez, que a gente vai chamar de módulo. Vou botar aqui, vou escrever aqui, módulo da velocidade. E também vai nos dizer a direção e o sentido. Como assim? Ó, a direção é na horizontal e o sentido neste exemplo aqui, da esquerda para a direita. Aqui também a velocidade tem uma direção horizontal e o sentido da direita para a esquerda. Então, pessoal, nós já vimos que a velocidade é uma grandeza vetorial. Ela precisa então de direção e sentido. Ela precisa de um módulo. Por enquanto nós vimos esses dois requisitos para uma grandeza vetorial. O que é a direção e o sentido? Olha, o carro ele anda na horizontal, ele pode ir da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Se eu jogar uma pedra para cima, né, a velocidade dessa pedra vai estar na vertical, que pode estar subindo de baixo para cima ou de cima para baixo. E o terceiro item, que também é muito importante e necessário para descrever uma grandeza vetorial, é a unidade. E eu já comecei falando dessa unidade quando eu comecei a falar do movimento do carrinho. Lembra que eu falei que o carrinho estava se deslocando a 60 km por hora? Lembra disso? Olha só, 60 é o nosso quê? É o nosso módulo. E o que é esse km/h? Isso aqui é quilômetros por hora, que essa é a unidade. A unidade, neste caso, é a unidade de velocidade que eu estou adotando para esse exemplo. Existem outras? Existem. No sistema internacional de unidades, que na ciência formal é o mais utilizado, outra unidade para velocidade é o metros por segundo. Então, o carro pode estar a 60 km por hora, 120 km por hora, ou a 10 metros por segundo, ou 15 metros por segundo. E como é que eu faço a conversão de uma unidade para outra? Pessoal, para passar de quilômetros por hora para
metros por segundo, para passar deste para este ou desse para este, nós temos uma regrinha. Se eu tenho em quilômetros por hora a velocidade e quero passar para metros por segundo, eu vou pegar o meu módulo e vou dividir por 3,6. Agora, se eu tiver a velocidade em metros por segundo e meu problema, a minha situação, pedir para que eu escreva em quilômetros por hora, eu vou fazer o oposto. Eu vou, então, multiplicar o valor por 3,6. Dessa forma, então, eu consigo trabalhar com unidades diferentes.